Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimo irmão e irmã, vamos dar continuidade então à nossa formação. Hoje vamos falar sobre oração pessoal. Irmão e irmã, algo fundamental, primordial em nossas vidas de cristão. Em especial nós, homens e mulheres que desejamos estar cheios do Espírito Santo. É necessário nós termos o quê? Oração pessoal. Quando falamos de oração pessoal, meus irmãos, temos que entender que é um momento de intimidade entre a pessoa e Deus. Eu, você, em intimidade com o nosso Deus. É um diálogo sincero de filho, que nós somos filhos, né, com o nosso Pai. Também, meu irmão, é um relacionar-se com o Senhor. Quando falamos de oração pessoal, tem esse contexto de relacionamento, de afinidade, de intimidade com Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, com a Santíssima Trindade. É uma relação entre duas pessoas que se amam. Olha que interessante, coisa linda. Duas pessoas que se amam e que necessitam estar a sós, irmãos. Então nós precisamos estar a sós para o Senhor, com o Senhor, até porque é uma oração pessoal. Se tiver eu, você em oração, já é uma oração comunitária. Aqui estamos falando de oração pessoal. E este encontro, meu irmão, deve ser totalmente conduzido pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que deve nos inspirar, nos conduzir, nos introduzir nessa mística que é a intimidade com Deus. E essa oração, irmão, inspirará em nós o quê? Uma oração de gratidão a Deus, que é o louvor. Ora, expor as nossas misérias, falar de Deus, daquilo que há mais de ruim em nós. Ora, oração de silêncio diante de Deus. Ora, adoração. Dado o momento, um momento de desabafo, dizer para Deus aquilo que nos aflige, que nos perturba. E ora, momento de contrição. O que é contrição? Aquele momento de um profundo arrependimento dos nossos pecados, das nossas faltas, diante de Deus. Características, meus irmãos. Pelo menos 3 coisas caracterizam a oração pessoal, que são, primeiro, tempo reservado, fidelidade e perseverança. Vamos entender. Tempo reservado, fidelidade e perseverança. Quando falamos de tempo reservado, meu irmão, precisamos reservar um bom horário para rezar. Escolher um horário. Tem que ter um horário marcado para estar com o Senhor. De acordo com o nosso dia a dia, escolher um horário que seja bom para estarmos com o Senhor, favorável. Ficar a sós com o Senhor nesse tempo. Iniciemos, por exemplo, meu irmão, com 20 minutos. Um exemplo. E gradativamente vamos aumentando para 30, 40, até chegarmos a pelo menos 1 hora de oração. Devemos, meus irmãos, nos disciplinar e respeitar o tempo. Nós temos horário para tudo na nossa vida, portanto temos que respeitar o horário e o tempo para estar com o Senhor. Fidelidade, meu irmão. Qualquer que seja o tempo, é muito bom. Mas o mais importante é ser fiel. Como eu disse, iniciamos com 20, 30, 40 minutos e vamos ser fiel, buscar ser fiel ao Senhor a esse tempo que estamos dedicando a Ele. Surgirão, irmãos, diversidades, mas é necessário orar sempre. Sempre que optamos a rezar e decidimos o horário, parece que fica sempre difícil, né? Mas o que é importante, irmãos? Fidelidade ao Senhor. E ainda falamos de fidelidade, meus irmãos. Devemos nos esforçar para crescermos na comunhão com Deus. Não é fácil rezar, não é fácil estar com o Senhor, mas temos que ter fidelidade, nos esforçarmos para crescermos nessa comunhão. De nós compete esse esforço. Perseverança, meus irmãos, talvez seja aqui o mais difícil, né? Diante das dificuldades como, por exemplo, distrações interiores, né? E exteriores. Preguiça de poder parar para rezar, né? As preocupações do dia a dia, os problemas, né? Os muitos afazeres que temos, dentre outros. Mas, irmãos, precisamos o quê? Perseverar na oração.
E muito interessante isso aqui, irmãos, tem que ficar no nosso coração. A perseverança gera em nós o que? Intimidade com Deus. A perseverança gera em nós uma conversão mais sincera. A perseverança, meus irmãos, nos leva a progredirmos na oração, no dia a dia. Muito importante que isso fique gravado em nossos corações. Formas diferentes de orar, irmãos. Vamos ver aqui duas formas bem simples. Primeira, oração vocal e oração mental. Quando falamos de oração vocal, irmãos, é a oração que fazemos com as palavras, que dizemos, que conversamos com o Senhor em voz alta, né? E é próprio da natureza humana esse se expressar através da voz. O corpo e o espírito, né? Nosso corpo e nosso espírito, ele expressa os sentimentos através do falar. Já a oração mental destaca-se, né, aqui, diga-se de passagem, a meditação e a contemplação, né? Usa-se o que, meu irmão, nesse tipo de oração mental, que é a meditação e contemplação? O pensamento, a imaginação, os sentimentos e a emoção. Em silêncio colocamos todo o nosso ser para rezar, para orar. Oração mental, meu irmão, é bom frisar que haverá perigo da distração e a divagação, mas é necessário prosseguir. O que é essa divagação? É o sentimento que nós temos que estamos caminhando e indo para lugar nenhum através dessa oração mental. Então, irmãos, precisamos do quê? Prosseguir decididamente na nossa vida de oração. Os aspectos práticos da vida de oração, irmãos. Primeiro, nós temos que ter um lugar, escolher um lugar. O melhor lugar é onde o orante, eu e você, nos sentimos livres e à vontade para estar com Deus, irmãos. Recomenda-se um local privativo, no teu quarto, na tua sala, num ambiente reservado, numa capela, enfim, um local onde você possa estar a sós com o Senhor. Fixar aquele local, é muito importante. Segundo, irmão, ambientação, criar um ambiente próprio, utilizando os objetos devocionais. Como assim? Você criar um ambiente onde você coloca um terço, uma Bíblia, uma imagem do Sagrado Coração, uma imagem de Nossa Senhora, um devocional, algo que te motive, algo que te leve a estar mais em oração, mais na presença de Deus, né? Um exemplo assim bem bacana aqui é acender uma vela. Nós acendemos uma vela, temos ali uma luz, nos reporta aqui a Deus, que é a nossa luz, a Jesus, a luz do Espírito Santo, que nos motiva, e até vem aquela música muito conhecida, né? Só por ti, Jesus, quero me consumir como uma vela que queima no altar. Então é dessa forma, né, que nós falamos dessa ambientação, e que é muito importante, né? O visual, criar aquele clima. Horário, meu irmão, devemos escolher o melhor horário conforme as atividades diárias. Nós temos que trabalhar, temos os nossos afazeres. Escolhemos um horário. Para uns é antes de começar a rotina, para outros no intervalo no almoço, outros um pouco mais à noite. Mas o importante, irmãos, é que nós não podemos dar para o Senhor o pior tempo, né? Não é dar o que sobra. Escolher um horário fixo e que seja bom para você para estar em oração. A postura é muito importante mesmo, porque o nosso corpo ora junto conosco. Conforme a inspiração que o Senhor nos dê na oração, podemos rezar sentados, de pé, ajoelhados ou prostrados diante do Senhor, de acordo com o que o Espírito Santo nos inspirar, de acordo com a nossa oração, né? Mas devemos o quê? Evitar posições que nos favorecem o sono e dispersão, né, irmãos? Como fazer um louvor sentado, com a cabeça baixa? Não. De acordo com a inspiração, nosso corpo vai rezar da mesma forma. Diário espiritual, meu irmão. Muito importante isso aqui. Você anotar, meu irmão, as inspirações que Deus te dá na oração, os textos bíblicos usados, o discernimento da oração, as profecias, tudo que acontecer durante a oração, você pôr num caderno para quê? Para que você possa acompanhar o teu crescimento na oração, na intimidade com Deus. Para que você possa se recordar daquilo que o Senhor falou com você. Às vezes, daqui a um período X, você está passando por um momento de provação, dificuldade, você pega o seu diário, vai dar uma lida, aquilo vai te motivar a continuar em oração. E é claro, para não esquecer aquilo que o Senhor fala conosco, né?
Dificuldades na oração, meu irmão. Quem que não tem dificuldade na oração? Todos nós temos, eu tenho você, todos nós. O pecado dificulta a nossa oração porque o pecado nos afasta de Deus. Como falar com Deus se eu estou vivendo em pecado? O demônio não quer que nós tenhamos intimidade com Deus na oração, porque a oração vai nos levar a uma conversão, a intimidade com Deus, o inimigo de Deus e nosso inimigo não quer isso. Falta de humildade, uma palavra nos diz, isso que é muito importante. Deus, ele não resiste a um coração humilde, mas se reserva ao orgulhoso. Então é importante se colocar humildemente na presença de Deus. A falta do arrependimento dos nossos pecados também dificulta a nossa vida de oração. Se eu não me arrependo, por que eu vou rezar? Cria em nós um certo desconforto, irmãos. Então, é importante o arrependimento. A falta de confiança em Deus. Como rezar se eu não confio? Às vezes temos esses sentimentos, mas temos que renunciar e prosseguir na oração. Falta de perdão endurece o nosso coração também, irmãos. Dificulta a oração. As distrações interiores, né? A gente começa a rezar, começa a vir aqueles pensamentos mais sórdidos, mais descabíveis, né? Às vezes o barulho no entorno, é uma TV, é um carro que passa, é um barulho também, nos dispersa para rezar. Apego desordenado, apego aos bens materiais, às coisas, às pessoas, né? Tira o foco de Deus. A incoerência, isso aqui é importante, irmão, dificulta a nossa oração. Se eu sou uma pessoa que sou incoerente à palavra de Deus, Deus me pede a santidade e eu não me preocupo com isso. Eu sou fofoqueiro, eu sou adidoso, eu sou conversador, eu sou mentiroso, eu sou maldoso, né? Tudo isso vai criando aqui uma incoerência e dificulta a minha vida de oração. E por fim, a aridez. Na verdade, a aridez é uma graça de Deus nas nossas vidas. No momento que Deus nos permite a não sentirmos prazer em oração, a não queremos, não sentimos a sua presença, e o que vai nos mover apenas vai ser o que nesse momento? A fé. Isso é magnífico, isso é uma graça de Deus nas nossas vidas. O jejum, meu irmão, muito importante, essa é uma forma de oração onde nós colocamos o nosso corpo para rezar, né? Fazemos a experiência da nossa fraqueza, a experiência de levar o nosso corpo muitas vezes ao limite físico. Isso é importante que aprendemos a não ser autossuficientes. Aqui nós percebemos que nós precisamos muito de Deus e dobra a nossa vontade à vontade de Deus. O jejum, ele tem a sua característica principal, que é essa, dobrar o meu querer, a vontade de Deus. E o jejum também não se prende apenas à questão de alimentos, não tomar café, não almoçar, não jantar, enfim. Mas existe o jejum que nós fazemos de televisão, o jejum de ir visitar alguém, o jejum de ir em uma festa, enfim. São várias formas de jejuar, quer dizer, você dobrar o teu querer, a tua vontade, à vontade de Deus. Muito importante. E para concluirmos, irmãos, a oração é um dos meios mais eficazes de crescimento espiritual. Aqui entra também nesse crescimento a leitura de bons livros e várias outras situações que a igreja nos oferece, mas vamos ler juntos. A oração é um dos meios mais eficazes de crescimento espiritual. Se falta a oração, meus irmãos, falta tudo na nossa vida. Louvado seja Deus, meu irmão, que essa breve partilha sobre oração pessoal possa nos amadurecer e retornar em nós cada vez mais o desejo pela oração.